Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você pagamento rápido e grandes ganhos. Acompanhe aqui, ó, nosso cupom. Com o nosso cupom você ganha bônus em dobro. Godoy 1x, você ganha bônus em dobro. Coloca 50, retorna 100, 100 retorna 200, 200 retorna 400, retorna até R$ 1.500 de bônus na 1xBet. E para você utilizar, inclusive, esses bônus, ontem deu tudo certo, né, no nosso palpite. Racing e Flamengo, vou de Flamengo hoje, primeira vitória do Flamengo sobre o Racing é hoje. Libertad Atlético é jogo difícil, Fortaleza Estudiantes, Fortaleza sobre o Estudiante de Mérida, também dá pra confiar. Botafogo e LDU, Botafogo em casa contra a LDU, não. Então Flamengo, aquela dobradinha Flamengo e Fortaleza, beleza? Com o nosso cupom aqui, ó, Godoy 1x, aproveite aí, o link está na descrição do vídeo pra você fazer o seu depósito e ter esse cupom aqui, ó, resgata aqui com o nosso cupom com bônus em dobro. Galera, vamos falar sobre esse jogo do Flamengo. O Flamengo agora enfrentando o Racing, como eu falei, né, em busca da primeira vitória nesse confronto. Tiveram amistosos que aí o Flamengo conseguiu vencer, mas em jogos oficiais, 4 vezes Flamengo e Racing já se enfrentaram com 3 empates e uma vitória do Racing. Então o Flamengo buscando esse feito inédito, ainda mais em Libertadores, jogando fora de casa, né, no cilindro de Avejaneda. O Jorge Sampaoli, algumas informações, o Jorge Sampaoli, ele já comunicou, acabou a moleza, né? Ele já comunicou aos jogadores que após o jogo contra o Racing, o Flamengo retornando para o Rio de Janeiro, é para ir para o CT. Os jogadores vão para o CT, vão se concentrar no CT para se preparar para a viagem, porque já tem, né, o jogo contra o Campeonato Brasileiro, um jogo difícil, fora de casa, contra o Atlético Paranaense. E o Jorge Sampaoli, para os mesmos jogadores, não divulgou ainda quem vai jogar e quem não vai jogar. Então ainda é um segredo, um pouco parecido ali com o que o Vitor Pereira estava fazendo ali próximo ao seu finalzinho ali do seu trabalho, não divulgando, então nem os jogadores sabem quem vai jogar e quem não vai. Sobre esse tema, já tivemos algumas oportunidades de perguntar a treinadores e a jogador sobre o que você acha, né, não é tão comum assim, mas às vezes acontece. Alguns treinadores falam que isso é bom porque estimula a concentração de todo o elenco, da grande maioria dos jogadores. Os jogadores têm a expectativa de que vai jogar, então eles, de uma certa forma, esses treinadores acham que aí o jogador, na véspera do jogo, até mesmo naquele dia do jogo, ele tá focado, tá concentrado para que possa jogar, e isso ajuda. E alguns jogadores acaba assim não gostando tanto assim, porque eles gostam de realmente receber, né, alguns, né, de realmente saber quem vai receber aquela lista, né, interna, a gente vai pro jogo, você vai pro banco, normalmente para não criar expectativa, mas que isso também para se concentrar, ou talvez para não precisar se concentrar tanto, né, mas enfim, então assim, não tem de manual, mas cada um pensa de uma forma. Dentro desse time titular, ou não, do Flamengo, que o Sampaoli tá fazendo ali o mistério, tem algumas dúvidas, né, entre elas sobre o Pulgar. O Éric Pulgar, jogador chileno, é muito falado, né, sobre a questão dele jogar de zagueiro e tal. Primeiro, galera, o Éric Pulgar, ele começou no Antofagasta, no futebol chileno, como zagueiro. A origem do Pulgar, ele é zagueiro. A construção dele no futebol, o início dele, a formação dele na base é como zagueiro. Acontece que ele foi muito bem no Antofagasta, né, e aí ele vai para a Universidade Católica. No Católica, o treinador Mário Salas acaba vendo, ele era o camisa 3 aí, vou deixar aqui pra vocês algumas fotos, sei lá, o zagueiro, camisa 3, né, altão, tal, como a gente vê. E aí, esse treinador dele, que é o Mário Salas, vê que o Pulgar, apesar de muito novo, tinha uma questão de saída de bola. Vamos colocar aqui, ele atuava aqui, ó, zagueiro, lado direito. E aí ele tava fazendo uma boa saída de bola, mostrava ter uma certa qualidade, e aí ele passou por uma fase no Católica de meio que zagueiro artilheiro, em aspas, digamos assim. Tava tendo presença na área, tava conseguindo marcar os gols, tava indo bem. O que acontece? O Mário Salas começa a adiantá-lo. Ele passa a trabalhar no meio campo, como volante. E aí, rapidamente, o Pulgar já começa a dar resultado. Presença ainda mais na área, vai se tornando esse volante de chegada, é um jogador alto, então aproveitava essas bolas na segunda trave, foi esse volante área a área, mas que ficava caracterizado era com a questão do passe, não era nem de força, né? Era mais a questão com a bola no pé. Ele tem essa transferência pro futebol europeu, e no período dessa transferência, com esse destaque que ele já teve no Católica, já se falava na época de que o Pulgar seria, né, dadas as proporções, a galera deu uma empolgada, né? Mas o novo Vidal.
E pensava-se, inclusive, que na Copa do Mundo de 2018 saiu matéria sobre isso, que o Chile estaria na Copa, acabou não estando, não se classificou, que o Vidal estaria aposentado, não, o Vidal continua jogando, mas que o Pulgar seria o substituto dele. Havia então uma matéria chilena falando sobre essa projeção desse jovem jogador, porque ele seria meio que ali um 8. Acabou que, no futebol europeu, ele jogou até um pouquinho mais avançado em alguns momentos ali e tal, mas acabou se contabilizando como um 5 na frente da defesa, né? Na frente da defesa. Como esse jogador aqui. Não como estavam imaginando, né? Como seria esse 8. Ele então trabalhando um pouquinho na frente da defesa. Teve uma boa passagem na Fiorentina, a verdade foi essa, ali acabou, tal, rodou, foi pro futebol turco, chegou no Flamengo e até o momento, na minha interpretação, por aquilo que a gente tem acompanhado do Pulgar, por aquilo que a gente tem visto da carreira dele, uma cotação que foi sendo um fiasco, porque ele não foi dando retorno nenhum. E existia uma certa expectativa para que ele desse um retorno, porque é um jogador que já mostrou qualidades, né, sobre o seu jogo. E aí, o São Paulo, utilizando ele como zagueiro, seria um resgate daquilo que ele fez lá no início da carreira, possivelmente para priorizar saída de bola. Então, a possibilidade do Pulgar ser um dos zagueiros, mas por dentro, na minha opinião, ela passa a ser maior por dentro. E o Pulgar, de uma certa forma, o São Paulo também resgatá-lo no Flamengo, uma vez que ele ainda não mostrou nada, né? Seja por falta de sequência, seja por mau aproveitamento dessa poucos jogos que teve, mas esse é um fato. E ele já fez isso também na seleção chilena com o São Paulo. Então, assim, aquele cara que vai trazer pra vocês aquela informação incompleta ou aquela informação desinformada, nunca fez isso, mentira, tá? Inclusive, já foi do início ali da carreira, ele era um zagueiro. Só tem um parênteses importante, porque essa questão do Pulgar treinar como um zagueiro passa por, a gente tem sempre que botar esse asterisco, passa por essa ótica de alguém que observou o treino e viu ele como zagueiro. Então passa por uma interpretação dessa pessoa que pode ser um recorte, porque talvez, ele possa estar treinando de volante, como primeiro volante, e aí ele recua, vamos dizer assim, a lá o William Arão, entre os zagueiros para estar jogando. Aí, às vezes o cara pega aquele e traz como uma... só pra, né? Esse asterisco, ele é muito importante. Então a gente ainda não sabe se o Pulgar vai começar ou não, de qualquer forma. Então ele sendo esse, vamos botar em aspas aí, essa função do zagueiro, o que não seria nenhuma novidade, já fiz na carreira. Algumas pessoas acabaram me perguntando sobre esse vídeo que a gente fez aqui, o vídeo recente falando sobre esse problema do Racing defensivo. Eu recebi algumas mensagens, inclusive lá no Instagram, no direct, tal, o pessoal entrando em contato, porque eu acho que não entendeu numa questão que eu falei, que é o quê? O Racing tá com muitos problemas defensivos, né, como a gente falou e tal. Tem alguma similaridade, de fato, com o Flamengo. Aí eu falei que seria bacana se o Pedro conseguisse aproveitar dentro desse corredor central aqui, né? Imprimir velocidade, imprimir aceleração, se ele conseguir ter essa intensidade entre os defensores, né? Entre os zagueiros do Racing. Porque o Tucumã fez um gol assim e o Boca fez um gol assim. Foi idêntico, né? Entre ali o Sigali, capitão do time, e o Insua, quando o Insua estava fazendo a defesa ali pelo lado, o atacante do Tucumã e do Boca aproveitou, e eles não ficaram para trás, saíram na cara do gol do Arias e aproveitou e fizeram na ocasião no terceiro gol. O que acontece é o seguinte, o que eu quis dizer, isso aqui, evidentemente, é na questão de transição, tá? Isso aqui é na questão da transição ofensiva, né? Do contra-ataque. Quando a defesa do Racing, ela tá lá atrás, né? Tem os seus problemas, mas aí não tá acontecendo isso, tá? Isso aqui é um recorte que aconteceu, repetição do Tucumã e Boca Juniors, em transição ofensiva. Então, apenas pra gente deixar um pouco mais claro, se a galera acabou não entendendo, se a gente acabou não passando completo, é em transição, tá? É no período que o Flamengo recuperar a bola, se o Pedro tiver essa velocidade como os atacantes do Tucumã e do Boca conseguiram, é uma oportunidade para sair na cara do gol, porque é muito lenta essa defesa do Racing. Fato este que Flamengo enfrenta o Racing com 3 pontos, Racing tem 6, em caso de vitória do Flamengo ainda terá os jogos agora no Maracanã, vai se encaminhando e possivelmente a gente vai poder pleitear ali pelas melhores posições entre os primeiros, o que é fundamental para sempre decidir os jogos em casa, não apenas no dia 4 de novembro, que a decisão essa já está marcada, a decisão é no Maracanã. O jogo começa às 7 horas e você está convidado para às 6h05, aí sim, com a escalação do São Paulo na mão, vamos debater e vamos falar muito sobre Flamengo e Racing, Copa Libertadores da América. É dia de testar o coração, não é isso? Forte abraço, até logo mais, tchau, tchau.